Pé poranga ó ixerra i ó taperecoí terrairá amoiandé ierecoabiandé ramui imaé poeira iu. Mas sabe por que existe a Mata Atlântica? Sabe por que ainda existe vestígio de Mata Atlântica no litoral brasileiro? Porque existe indígena. Eu estou falando de modo de ser de muitos dos povos indígenas. Lembrando que são mais de 305 povos indígenas nesse país. Então, eu não estou falando pelos povos indígenas, nem pelo povo tupinambá. É Kazangatu falando a partir da minha vivência como indígena e da minha relação com a vida. Nós somos coletivos, nós partilhamos, nós vivemos coletivamente. Parto do princípio de que são estruturais e históricos, não só o racismo. Quando se trata de povos originários, não é só o racismo que é estrutural. Não é só o racismo que é estrutural. Mas, acima de tudo, o genocídio e o etnocídio cometidos contra os povos originários, naquilo que se chama de Brasil e na Grande Abya-Yala. Por isso que estão essas bandeiras aqui, ó. Mapuche, porque são povos, né? A gente trata esse país, essa Abya-Yala, são formadas por povos que têm direito à sua autonomia, à sua existência. Inclusive, em não querer a autonomia e não querer uma independência em relação ao Estado. Inclusive o direito de quê? Direito à sua autonomia e à sua independência em relação ao Estado. É o povo Mapuche. Qual que é o preço? Qual que é o preço? São considerados terroristas, é prisão, é tortura, é morte. Né? Olha essa outra bandeira aqui. A Epala, é uma bandeira própria, nós temos identidades próprias. E aquela é zapatista, o movimento zapatista. Então, veja que nós estamos falando. São mais de 5 séculos esses acontecimentos marcados por crueldades, às vezes aparentes e às vezes silenciadas. Vale lembrar que esse mês de abril é o mês das invasões. Para muitos de nós indígenas, essa data é o começo das invasões europeias, das expoliações constantes de nossas terras, dos estruturais genocídios, etnocídios e ecocídios. Né? Novembro é feriado em São Paulo, Dia da Consciência Negra, né? E esse mês de abril? Você tem algum feriado em São Paulo por causa do Dia da Consciência Indígena? A universidade que eu dou aula, lá no sul da Bahia, em novembro, elas param praticamente, todas elas. Mas aonde eu moro, o sul da Bahia, onde eu moro, é muito indígena, é muito indígena. Abril passa batido. Passa batido o mês de abril, que tem esse dia 19 de abril, que eu não vou falar sobre ele, mas tem essa data fatídica, que é o 22 de abril de 1500. Como que pode passar essa data? Para efetivar a colonização no Brasil e na América, ocorreram violências corporais, espirituais e inicialmente chamadas de guerras justas. Nós já sabemos o que é excludente de licitude. O excludente de licitude, que para alguns é novidade, lá do Rio de Janeiro, está com a arma na mão, mira na cabecinha e mata. Desde o século XVI tem excludente de licitude. O indígena que não aceitar a catequese, que não aceitar a ordem jesuítica, pode violentar, pode escravizar, pode matar. Isso é excludente de licitude, que teve um nome histórico chamado de guerra justa. Nós sabemos o que é miliciano, antes do miliciano existir. O que é o capitão do mato? O que é um bandeirante? Né? Eu estou fazendo uma fala provocativa aqui, para perceber. No transcorrer da história, várias foram as formas pelas quais ocorreram as transgressões de direitos. Observa-se uma secular tentativa de catequização, evangelização, suposta integração à chamada sociedade civilizada e ao desenvolvimento nacional. Isso eu chamo de etnocídio. Qual que é o conceito que eu uso de etnocídio? É a tentativa da morte étnica, de te calar. Ô indígena, não fica falando de Tupã, não. Anderu, para de usar colar, para de usar cocá, pega uma Bíblia, pega um texto. O Serviço de Proteção ao Índio, lá, um dia faz uma pesquisa, você abaixa isso tudo no YouTube, abaixa o programa do Serviço de Proteção do Índio, criado acho que em 1910, 1911, por Marechal Rondon. Era tornar o indígena como um trabalhador rural. Ou seja, integrar o indígena à sociedade brasileira. Os diretórios do século XVII, XVII, XVIII, os diretórios da Reforma Pombalina.
haveria até possibilidade, não se poderia mais usar a palavra negro para indígena, o indígena foi chamado de negro, negros da terra, tem um livro brilhante do professor João Monteiro, no final de João Monteiro, Negros da Terra, mas não poderia mais, a partir do século XVIII, chamar o indígena de negro, nem ter a escravidão. Você acha que isso acabou? A escravidão acabou no século XVIII por causa disso? E aí o indígena se tornando súdito do rei, ou o indígena se tornando um trabalhador agrícola, ele deixa de ser indígena. Deixando de ser indígena, ele perde o quê? O direito à terra. É a terra, meu amigo, minha amiga. O genocídio e o etnocídio dos povos originários tem uma relação, além da nossa forma de sermos e de nos relacionarmos com a natureza, com a terra, é o direito ao indigenato. O João Mendes Júnior, em 1911, escreveu um texto sobre o direito ao indigenato, que é o direito natural. Nosso direito é anterior ao direito do Estado brasileiro e de qualquer propriedade privada. É um direito originário, consanguíneo, genético, natural à terra. Como que você quebra um direito natural à terra? Matando, é o genocídio, ou tentando desindigenizar a pessoa, ou fazer com que ela deixe de ser índio. Quer ver uma coisa? Por que boa parte das pessoas não sabe da sua descendência indígena? Muita gente me pergunta, viu, professora Tucci? Cazé, eu consigo encontrar a presença negra na formação cultural brasileira. Samba, capoeira e feijoada. E de vez em quando só fica nisso, que é um absurdo. Né? Eu consigo encontrar a presença portuguesa na formação cultural brasileira. Mas a presença indígena, eu não consigo. É para tu não conseguir mesmo. É óbvio que não. E mesmo pessoalmente e coletivamente. Eu fui a última vez que eu estive aqui para fazer o pós-doutorado, eu fiz uma palestra dessa no Ocupa Alcântara Machado. É uma ocupação, né? Lá no Alcântara Machado. Aí no começo perguntei assim, quem é nordestino aqui? 80%. Aí no final dessa fala, lá eu perguntei, aí o pessoal veio, ô Cazé, eu sou da Paraíba, eu sou caboclo, ô Cazé, eu sou da Bahia, eu sou do Ceará, eu sou caboclo. É caboclo expulso, é indígena expulso da terra. É o indígena expulso da terra que teve seus descendentes expulsos da terra. Na década de 80, São Paulo tinha cerca de 50% da população não nascida em São Paulo. Geralmente vinda da onde? Do Nordeste. Isso que chama de migração nordestina, eu chamo de diáspora indígena. Está entendendo? Então nós resistimos enfrentando e resistimos reelaborando as nossas culturas, nossas vivências. Às vezes sinto que causa uma perturbação quando assinalo. Historicamente, são desejáveis e estruturais o genocídio, o etnocídio, silenciamentos contra os povos originários. É a terra. É necessário nos expoliar das terras. E como você expolia alguém da terra? Ou é matando ou negando a ela a relação que ela tem com a terra. Não tem outro jeito. Os donos do poder econômico e político sempre agiram de duas formas. Uma é tentando assimilar, é o etnocídio, epistemicídio, ou alguns chamam de cosmicídio. Ou vai lá e mata. Historicamente, são as formas pelas quais o Estado brasileiro atuou sobre nós. Né? É assim que eu analiso. Agora, você de certo já ouviu, os indígenas não resistiram. Quem mandou eles não terem resistido? A gente resistiu, cara pálida. A gente morreu. De 1556 a 1567, a Confederação Tamoia. É guerra. Quairuçu, Amberê, Pindobuçu, Coaquira, Cunhambebe. Nós protagonizamos a nossa resistência. Né? Então, conforme eu disse, nós estamos e sempre estivemos em guerra. Mas a guerra que eu falo não é a guerra dos invasores do século XVI, não é a guerra durante todo o império dos proprietários durante a República e dos chamados, entre aspas, vou generalizar, ruralistas da atualidade contra nós. Eles não fazem guerra contra nós, isso que eu quero que fique bem claro. O que eles fazem é massacre. Quem faz guerra somos nós. Nós fazemos guerra de resistência. É guerra de resistência cotidiana, dia a dia. Mas quais seriam as razões que levam o genocídio e etnocídio? Voltando ao ponto inicial, né? Por vezes me pergunto por que para muitas pessoas é difícil ou impossível encontrar a presença indígena na história e formação sociocultural brasileira e dela mesma.
é um apagamento proposital. Você não pode ter nenhuma empatia com os povos originários, está entendendo? Você não pode sequer achar que talvez na sua formação cultural familiar tenha a presença dos povos originários. De forma consciente ou não, nossa sabedoria, a forma de sermos e de nos relacionarmos com a natureza, cosmologia, o universo epistêmico, ciência, é anticapitalista, não porque nós sejamos anticapitalista por lermos uma obra teórica, é antiburguesa não por uma questão sociológica de nós estudarmos para sermos assim. Nossa forma de ser não bate quando está em natura, tá certo? Além dessa forma de ser, nós não éramos, não somos ou nem seremos donos da terra. Somos a própria terra. E Ande e Bi, carregamos em nossos corpos vivências e almas, angás, um outro mundo possível que não está só no porvir. Uma vez alguém falou, a gente está numa sociedade distópica. Para a gente não há nem a distopia nem a utopia. Nós já vivemos uma possibilidade de um outro mundo. Soma-se a isso uma coisa inalienável. O direito congênito, originário, natural, relacional e existencial à terra. Não como propriedade, mas porque somos a terra. Como você quebra esse direito? É um direito que precede ao direito do Estado brasileiro e precede ao direito de qualquer propriedade privada. A única forma é etnocidando ou nos matando. Morá, moanga, supé, apó, opaba, moambé, iandé, icorió, iquejepi, iandé, memeiatissé. Sou índio guerreiro e venho pra mata dançar. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo as arara voar. Olha o canto dessa arara, é um canto de muita beleza. Não podemos destruir as coisas da nossa natureza. Aoere, cuecaturete.